louvamos, bendizemos o teu nome pela tua bondade e fidelidade para conosco. Agora, ao iniciarmos este culto, queremos suplicar de um modo muito especial a presença do teu bom e santo Espírito em nossas vidas, para que elas possam crescer e desenvolver-se e glorificarem sempre o teu nome. Estas graças suplicamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. É sem dúvida um privilégio muito grande este de mais uma vez estar com os meus queridos irmãos de Gandra dos Olivais. É um privilégio inaudito o convite que o vosso pastor me dirigiu para neste dia 8 de fevereiro podermos estar aqui convosco e ter o inaudito privilégio de ser usado como um instrumento humilde por nosso Deus para vos poder transmitir a mensagem do Senhor. E eu queria começar com a leitura de um texto bíblico no livro de São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 10. A partir do verso 10. São Mateus 22, verso 10. É apenas uma parte de uma profecia, de uma parábola que Jesus apresentou. E saindo aqueles servos pelas estradas, reafirmaram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dirija nesta meditação intitulada Sem Traje Nupcial. Querido e amado Pai Celestial, louvamos, Senhor, o teu santo nome, gratos, Senhor, por podermos abrir a tua palavra e meditar nela. Vem, Senhor, assistir-nos com o teu bom e santo Espírito, para que o teu nome seja exaltado e as nossas vidas fortalecidas e edificadas com a mesma. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Há um texto no livro de Apocalipse, no meio das 7 últimas pragas e dos acontecimentos finais da história, que aparece como que fora do seu próprio contexto. No livro de Apocalipse, no capítulo 16 e verso 15, 16, diz assim apenas: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É interessante, este texto é apresentado no meio da conflagração final das 7 pragas, etc, etc. Portanto, nesta altura, já é muito difícil alguém prevenir-se de acordo com o conselho que o nosso Salvador aqui nos dá.
ao dizer bem-aventurado aquele que vigia e, portanto, está com vestes apropriadas, diz ele, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É como se no meio de um grande incêndio alguém proclamasse no megafone dizendo: usem vestes à prova do fogo. Na verdade, seria realmente muito tarde, no meio do incêndio, alguém preferir-se com vestes à prova do fogo para se poder salvar. Isto teria que ser feito, portanto, muito antes do incêndio chegar. E é por isso mesmo que este versículo se torna ainda mais relevante pelo lugar em que nosso Salvador o colocou. É interessante que fala aqui neste texto de nudez, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Nós sabemos que a história que surgiu no princípio sobre a nudez. Portanto, a história da nudez começa no próprio Éden, com nossos pais. Adão e Eva foram criados santos e perfeitos pela graça de Deus, e diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que aquele santo par, eles não usavam vestes artificiais porque algo cobria, revestia-os de santidade. Eles usavam um manto de luz, diz Ellen White, cobria-os como são os próprios anjos. Mas nós sabemos que este estado de inocência de nossos pais durou pouco tempo, porque passado algum tempo aconteceu que eles pecaram, sabemos, e a Bíblia diz que eles cozeram para si roupas, teceram para si aventais e roupas de folhas de figueira, para poderem remediar o estado em que eles se encontravam pela primeira vez. E não só eles se revestiram de roupas de figueira, como esconderam-se, diz a Bíblia, esconderam-se atrás das árvores quando viram que Deus estava a aproximar-se, como habitualmente, para lhes fazer a visita diária. Eles esconderam-se atrás das árvores e então houve aquele diálogo que se passou entre eles e Deus, e eles, enfim, deram a entender no estado em que estavam com medo, sentiram-se nus, e Deus perguntou se por acaso eles tinham comido do fruto da árvore, e finalmente foi difícil confessar, porque, como sabemos na história, eles passaram a culpa de um para o outro. Primeiramente o homem para a mulher que tu me destes me deu o fruto, e a mulher por sua vez também passou para a serpente. Portanto, eles não assumiram a sua culpa. Então Deus usou uma lição ainda mais objetiva. Ele diz a Bíblia que eles foram revestidos de vestes de peles de animais. Essas peles de animais não só cobriram a sua nudez, como também encerrava uma grande lição espiritual. É que para haver peles de animais significa que houve sacrifício, não é verdade? Houve sacrifícios. Foi estendida a Adão uma lâmina e para que ele imolasse o primeiro cordeiro. E nós sabemos que
para Adão, o sacrifício de um animal foi para ele uma experiência dolorosíssima. Ele viu que se ele tivesse sido obediente a Deus, nunca teria sido necessária a morte nem do homem, nem do animal. E ao mesmo tempo, ele compreendeu que ali representava, ao matar aquele cordeiro que estava ali, ele estava a imolar, como ele foi instruído por Deus, está a imolar o próprio cordeiro puro, o próprio cordeiro de Deus, ou seja, o Filho de Deus. E isto levou-lhe a pensar na enormidade do pecado, da sua transgressão, que somente o sangue do bendito Filho de Deus poderia pagar. Assim ele teve essa visão, essa dupla visão, por um lado da enormidade do seu próprio pecado e por outro lado a enormidade da bondade e da misericórdia de Deus, que estava pronto a sacrificar o seu querido filho para que o homem pudesse encontrar o perdão. E então, a partir dali, eram feitos os serviços dos sacrificiais de animais. Quando eles vinham para adorar a Deus, eles imolavam geralmente um animal. E os seus dois filhos, Caim e Abel, foram inclusivamente instruídos e educados neste sentido. Mas é trágico dizer que esta solução que Deus tinha providenciado para a salvação do homem, para a salvação de todos nós, encontrou logo no princípio objeção, resistência e até ódio fratricida, como aconteceu com estes dois irmãos. A Bíblia diz que Abel trouxe uma oferta dos seus animais que foi sacrificado e que Deus aceitou a oferta de Abel. Mas Caim resistiu, não só desobedeceu, não seguiu as instruções que Deus lhe deu, como desprezou, achou que não precisava de sangue. E então o resultado foi o que aconteceu. Caim irou-se contra o seu irmão e deu-se o primeiro homicídio e matou Abel. E a Bíblia diz a razão porque isto aconteceu. Diz simplesmente que não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa é que ele matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Portanto, este texto bíblico da inspiração diz-nos a razão porque isso aconteceu antes, mas diz que Caim era do maligno. Portanto, ele esteve sob a influência de Satanás. E nós sabemos porque é que Satanás odeia o sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos que estava-se a cumprir, era o início do cumprimento daquela profecia de Gênesis 3,15, em que Deus disse à serpente, que naquele momento simbolizava Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, por outro lado, aqui nestes dois casos, em Caim e Abel, está prefigurado, podemos assim dizer, os dois grandes grupos em matéria de religião. Os que reconhecem a necessidade de um Salvador,
que reconhecem a sua indignidade e precisam de um Salvador, ou aqueles que acham que não precisam, que por si próprios, pelas suas próprias obras, podem satisfazer os reclamos de Deus e os reclamos da lei de Deus. E nós sabemos que estes dois grupos estão praticamente representados em todos os lugares. Eu posso dizer que potencialmente, penso que não, mas potencialmente esses dois grupos estão representados aqui nesta igreja. Porque Jesus, quando contou esta parábola, fariseu e do publicano, ele contou em relação, como deixa ver no início da parábola que Jesus contou, em Lucas, no capítulo 18, e no verso 9, na verdade, aí ele começou a contar esta parábola. Ele disse assim: propôs-lhes também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Portanto, esta parábola foi contada por Cristo para uma inclinação ou tendência ou prática, infelizmente normal, em todas as vezes, em todos os lugares, e neste caso, isto foi no próprio templo de Deus, portanto, aqueles que se consideram justos por si mesmos e que desprezam os outros. Portanto, essa tendência existe. Eu espero que não exista aqui na igreja ninguém da tendência de Caim ou do fariseu, que se considerava muito justo. Ele dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, adúlteros, pecadores, nem como aquele publicano que está ali. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Enfim, fez um relatório da sua própria vida, para ele impecável, irrepreensível, não é verdade? Ao passo que o outro, o publicano, nem ousava levantar a sua mente para o céu, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus, no fim da parábola, diz que este homem, o publicano, que era desprezado na sociedade, foi escutado, foi justificado, e não aquele. Porque aquele que a si mesmo se exalta, diz a Bíblia, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. E nós sabemos que, afinal de contas, embora todos nós somos do lado do publicano, todos nós aprovamos a posição do publicano e da sua oração. Entretanto, Jesus, na sua carta à igreja de Laodiceia, toca um ponto muito sensível e dá a entender que a tendência geral ou predominante, devia dizer que a tendência predominante na igreja de Laodiceia era exatamente a exaltação própria. Em Apocalipse, no capítulo 3, nós lemos a repreensão de Jesus à igreja, no verso 17, diz assim: pois dissestes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para vestires, a fim de não ser manifestada a vergonha da tua nudez, e
e ao mesmo tempo unge os teus olhos com colírio para que vejas. Portanto, este é um texto, não podia haver uma descrição, digamos assim, mais precária no sentido espiritual do que aquela que Jesus está a projetar da última igreja, que afinal somos nós, não é verdade? Pertencemos à última igreja, a igreja de Laodiceia. Quer isto dizer que é infalivelmente necessário que cada um de nós seja como está aqui? Não, não é. Mas da maneira geral, como está aqui a falar, essa é a maior tendência. E é muito preferível nós sentirmos que precisamos de progredir do que termos a tendência de pensar como pensam os laodiceanos, que dizem: eu estou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de coisa alguma, eu não preciso de coisa alguma. Não é verdade? Estamos satisfeitos. A tendência humana é essa. Esse é o princípio da tendência humana, é justificar-se por si próprio. Não é verdade? Somos fiéis, digamos assim, filhos de Adão e Eva. Nós continuamos a cobrir a nossa nudez com folhas de figueira, de uma maneira ou de outra. Queremos sempre proteger a nossa própria coisa e queremos por nós próprios satisfazer os ideais da palavra de Deus. Mas eu tenho aqui um pensamento que queria partilhar convosco, mais uma vez, escrito por Ellen White, em que ela diz assim: aquele que está a tentar alcançar o céu pelas suas próprias obras em guardar a lei, está a tentar uma impossibilidade. O que é que está a tentar? Uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obras, mas as suas obras não podem ser dele próprio. Cristo deve operar nele o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Se o homem se pudesse salvar por si próprio, pelas suas próprias obras, então ele teria com que se regozijar e exaltar, como o fariseu. E depois ela diz mais: o esforço que o homem faz em sua própria força para obter a salvação está representado pela oferta de Caim. Estamos a oferecer a Deus uma oferta inaceitável. Como Deus não aceitou a oferta de Caim, não aceitará a nossa tampouco, se porventura estamos a tentar querer agradar a Deus pelo meu próprio esforço, pelo meu própria capacidade, zelo, inteligência, etc. Estou tentando, como diz a serva do Senhor, o impossível. Jesus ilustrou esta grande verdade com uma outra parábola. Uma outra parábola que se situa-se no contexto apocalíptico, ou vamos dizer escatológico, em que nós estamos a viver. Porque, como os irmãos sabem, a partir de 1844 deu-se o cumprimento de uma grande profecia bíblica. Em Daniel, capítulo 8, verso 14: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E nós sabemos que essa data encontrou-se no ano 1844, em que Jesus deixou o lugar santo e passou para o lugar santíssimo para terminar a sua obra, para a grande obra, digamos assim, de purificação do seu povo, para a sua entrada nas cortes celestiais. Então, essa é uma obra soleníssima que Cristo está a fazer.
era solene no tempo, quando era apenas em tipo, apenas em alegoria, que era feito o grande dia da expiação, em que o povo de Deus se examinavam a si próprios, procuravam afligir as suas próprias almas, como diz a Bíblia, enquanto o sumo sacerdote estava na presença do próprio Deus para representar o seu povo e finalmente, através do sangue expiatório, remover os pecados do santuário e o povo ser aceite na presença do Senhor. Quem não se prestasse para isso, diz que essa alma seria posta fora do arraial de Israel. Então, a parábola que eu me referia é esta que lemos no princípio, apenas uma parte desta profecia, daquele rei que quis realizar uma celebração condigna do casamento do seu filho. E nós sabemos, neste rei está representado Deus e o seu filho, nada menos do que o nosso amoroso e precioso Salvador, Jesus Cristo. Ele quis fazer uma festa que honrasse o seu filho e convidou os seus melhores convidados que ele podia ter com antecedência, mas quando depois chegou à altura, ele enviou os seus mensageiros dizendo: já a minha festa, o meu banquete está pronto, os meus bois descedados já foram abatidos, vinde à festa, vinde às bodas. Mas, para grande surpresa desse rei, essas pessoas ilustres e importantes que ele convidou ao princípio recusaram-se a vir, estavam preocupados mais com outras coisas e não se interessaram minimamente em poder honrar o rei, sacrificando os seus próprios interesses pessoais para poderem tomar parte naquela grande festa de nupcial, portanto, digamos assim, do casamento do seu filho. Então aquele rei teve uma atitude extravagante. Ele disse assim: sim, eles não querem. Ele ajustou as contas com eles da maneira como ela achou que devia ajustar, mas disse: a festa do meu filho vai ter muitos convidados, o meu filho vai ser honrado. E então disse aos seus mensageiros: ide nas encruzilhadas, ide em todos os lugares e chamai as pessoas, convidai as pessoas para virem, bons e maus, não importa, convida-os para virem à minha festa. E diz-nos o texto que a ceia foi cheia de convidados. É interessante, irmãos, fazer aqui uma pausa e dizer que Deus é um Deus que aprecia o número. Deus não se atrapalha com o número. Vejam os bilhões de estrelas que Ele criou no espaço. E a Bíblia diz, Ele chama cada uma pelos seus próprios nomes. Qualquer coisa de extraordinário, não é verdade? Vendo a quantidade, digamos assim, de variedades de flores que Deus criou, ou de insetos, ou de peixes, ou de pássaros. Deus é um Deus que gosta de ter muitas coisas, não é verdade? Ele mesmo diz no Salmo 50, ele diz: se eu tivesse fome não te diria, a nação de Israel, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Eu conheço todas as feras do campo, todos os animais do campo eu conheço. Portanto, não há novidade nenhuma na terra. Deus governa tudo isso. Mas uma outra coisa que me extasia profundamente, tanto quanto Deus conhece as coisas na sua pluralidade, algo que me
me extasia o conhecimento de Deus na sua singularidade. Ele conhece o irmão e sabe o número dos cabelos que o irmão tem. Amém. Amém? Coisa maravilhosa. Ele lida com cada um de nós, com o Arthur, com a Maria, com o João, seja com quem for, como se fosse o único ser no universo. Vocês compreendem isso? Eu não consigo abranger. É uma grandeza infinita. E nós, no entanto, podemos ter a certeza que Deus realmente Ele é assim. Ele conhece tudo. Ele é um Deus da pluralidade, mas também da singularidade. Há até um pensamento que Ellen White escreveu, em que diz: embora Deus julga o mundo todo, Ele lida com cada um de nós como único ser. Que privilégio é esse, não é verdade? Aliás, Jesus disse isso bem. Em Apocalipse capítulo 3, verso 5, ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Não é verdade? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isto quer dizer que tu e eu e todos nós, um dia individualmente, o nosso nome vai ser mencionado no grande tribunal de Deus, e vai dizer: bom, ele é digno de ser cidadão do céu, tem vivido de acordo com a sua profissão de fé, tem realmente aceito o sacrifício que eu providenciei para ele, não é verdade? Mas também haverá algumas decisões negativas. Aqueles que não viveram de acordo com a sua profissão de fé, Deus diz: tem muita pena, mas não posso levar esta alma para o céu. Ela não está preparada para a cidadania celestial, porque no céu não entrará coisa alguma que contamine ou cometa abominação. E Jesus ilustrou isto, a sua singularidade está destacada aqui nesta parábola que ele convidou, porque quando vieram todos esses convidados que ele trouxe, que os seus servos trouxeram, que afinal somos todos nós, na verdade, que ele trouxe aqueles que aceitam o convite do Evangelho e da salvação. Quando trouxe todos, o rei ficou satisfeito, sem dúvida alguma, porque diz que a festa do meu filho vai ser honrada com muitos convidados. Deus tem prazer no número, mas Deus é um Deus também muito exigente. O facto de pluralidade, ele não deixa passar a singularidade. Havia lá um convidado na sala que não estava devidamente seguindo as indicações de Deus. Mais um que estava manifestando o espírito de Caim. Ele não trazia veste nupcial. E essa veste nupcial foi oferecida quando o rei convidou. Ele queria que o rei, ele queria honrar tanto o banquete nupcial do seu filho, que queria que todos trouxessem um traje especial. Oh, meu amigo, minha prezada irmã, meu prezado irmão, se queremos estar no céu, nós temos que satisfazer a vontade de Deus e não a nossa. Não é com qualquer roupa que a gente vai. Estava lá um que dizia: eu estou bem vestido, não preciso usar esse veste nupcial que o rei ofereceu, não é verdade? E então o rei diz que começou a visitar os seus convidados,
cá está o juiz investigativo, não é verdade? Ele começou a visitar. O rei está neste momento fazendo exatamente isso no céu. Jesus Cristo, ele vai visitando e chegou a um homem que estava lá, a um convidado que não tinha veste nupcial. E ele perguntou-lhe: amigo, ele pensava que ia passar despercebido, não é? No meio de tanta gente, de tanta confusão, é fácil a gente passar despercebido, mas de Deus ninguém passa despercebido, meu querido irmão, minha querida irmã. Ninguém passa despercebido para Deus, de maneira alguma. E então ele chegou junto dele e disse assim: amigo, como é que tu entrastes aqui sem veste nupcial? Qual foi a resposta dele? Diz que ele emudeceu, não teve resposta. O mutismo deste homem fala bem alto, proclama bem alto, quer dizer simplesmente: não houve desculpa, não houve desculpa para ele não estar trajado. Porquê? Muito simplesmente, a veste nupcial é oferecida. Amém, irmãos? É oferecida. Mas agora escutem bem, queridos. Custou um inaudito preço. Ela é oferecida, mas custou um inaudito preço. A morte de Jesus Cristo em teu e meu lugar. A morte propiciatória de Cristo. Olha para a cruz do Calvário. Olha para a cruz. Olha para o sofrimento de Jesus. Olha Jesus sendo chicoteado por soldados romanos. Olha para Jesus ser despido e posto numa rude cruz e as suas mãos e pés dilacerados. Olha para Cristo na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Em que ele se sentiu, sabe o que é que se sentiu? Sentiu no teu lugar e no meu lugar e no lugar de todos nós, como pecadores. E o salário do pecado, o que é, irmãos? É a morte. Não esta morte que nós morremos, mas a segunda morte. Jesus enfrentou a segunda morte por ti e por mim. Pois este foi o preço da veste nupcial que Jesus te oferece a ti e a mim. Eu queria partilhar convosco um pensamento ou outro da serva do Senhor, que são muito interessantes sobre este sentido. Pela veste nupcial da parábola está representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Amém. Amém. O caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. A justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Amém. E ela diz ainda mais alguma coisa. Ela diz: somente as vestes de Cristo, que Cristo proveu, podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Somente. Não há outra veste, não há outro recurso nosso para um dia estarmos na presença de Deus. Tu e eu e todos nós estaremos um dia na presença de Deus, não com as vestes da tua própria justiça, que a Bíblia considera trapos imundos, mas com as vestes imaculadas de Jesus Cristo. E ela diz: este vestido, fiado nos tiares do céu, onde é que eles foram teados? Foram tecidos nos tiares do céu, não têm um fio de origem humana. Isto quer dizer, queridos irmãos, eu não tenho contribuição
contribuição nenhuma a dar para a minha salvação. Amém. Não tenho contribuição nenhuma a dar. Sou pecador indigno. Não tenho. Sou como aquele publicano. Tem misericórdia de mim. Não tenho já a dar. Eu não posso me orgulhar de dizer: eu fui adventista durante tantos anos. Ou eu fui pastor e procurei salvar alma. Não conta nada isso, amigos. Não conta nada. Quer dizer, para a minha salvação, que eu me refiro, não é verdade? Porque este vestido foi teado nos tiares do céu, não tem um fio de origem humana. Não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, agora vejam o vestido que Cristo nos oferece. Em sua humanidade, Cristo formou caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Amém. Amém. Ele formou caráter perfeito e Ele oferece-nos esse caráter. Foi aquela vez que aquele homem da parábola desprezou. E quando o rei perguntou: como é que estás aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Não tinha desculpa nenhuma a apresentar. Isto quer dizer, irmãos, por mais elevada que seja a norma de caráter que Deus espera de ti e de mim, por mais elevada que ela seja, não há desculpa se não alcançares. Porque foi feita gratuitamente. Pela fé somos salvos. Na verdade, diz a Bíblia: quando o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Glória a Deus! Glória a Deus pelo recurso que Deus planeou e investiu para que nós pudéssemos ser salvos e estar um dia na presença de Deus. Mas temos que cuidar das nossas vestes. Cuidado, a nossa tendência humana é querer suprir alguma coisa para essas vestes. E o texto diz: não tem um fio de origem humana. A nossa tendência é pensar que pelo nosso zelo, o nosso esforço em obedecer, estamos a contribuir para a nossa... Não. A única obediência aceitável por Deus é aquela que é movida pelo seu Espírito, não é? Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus só aceita a nossa obediência como fruto do amor. E esse amor não nasce em nosso coração. Esse amor é implantado. Nós amamos a Ele porque, irmãos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta do amor de Deus em nossos corações. Não é verdade? E é essa resposta, é esse amor que é aceitável diante de: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E isso é realmente muito importante. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Eu li em tempos a história de alguém que comprou uma casa numa determinada cidade e estava muito feliz e satisfeito com a casa que comprou, e ela começou a investigar. Era uma casa já antiga, e ele começou a explorar a casa toda, e no sótão lá em cima ele descobriu nada mais, nada menos que um violino, embora coberto de pó, mas ele limpou o pó e ele ficou com os olhos bem abertos quando viu Stradivarius. Oh, isto é um violino caríssimo e importante. E então ele pensava que tinha realmente ali um tesouro, tinha alguma coisa de grande valor. E então a primeira coisa que ele fez foi correr para
à cidade para um especialista em assuntos de antiguidade para poder confirmar o valor daquele objeto. E então o homem pegou nele, retirou-se, foi fazer o teste que ele lá sabia fazer, e depois veio e disse: amigo, toma o seu violino, não vale absolutamente nada. Não, isto é falso, isto é falsificado, não tem valor absolutamente nenhum. O homem ficou enfim, triste, como podemos ver, afinal não tinha valor nenhum. Era só o título, mas não tinha valor. Irmãos, o que é que nós somos? Somos Stradivarius autênticos, reais. Esse é o desejo que todos nós devemos ter. Sabem que a Bíblia diz que nós vamos ser testados? A Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento senão Jesus Cristo. E quem sobre este fundamento construir material de ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, o fogo vai provar a autenticidade desse objeto. Enquanto que o ouro e a prata resistem ao calor e ao fogo, são metais chamados metais nobres, não se corrompem, ao passo que a madeira, o feno e a palha no instante desaparecem. Portanto, diz que o próprio fogo vai provar, vai tirar a prova. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor, mas ele é um fogo consumidor não porque a sua missão seja consumir, não. Na sua santidade, na sua glória que ele tem, para os que não estão preparados, é um fogo realmente consumidor. Deus amorosamente enviou seu Filho revestido da nossa natureza para que nos pudesse transmitir a mensagem do amor de Deus. Deus humilhou-se a uma distância enorme para poder estar conosco, para ser Deus conosco, na verdade, ser Emmanuel, Deus conosco, tomando a nossa própria natureza. Mas um dia, amigos, vamos viver na presença de Deus. Um dia vamos estar na presença de Deus. E há um pensamento da serva do Senhor que ela diz: não é por nenhum decreto arbitrário que Deus veda o céu aos ímpios, mas eles próprios se desqualificam para poderem viver na presença de Deus. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. O próprio rosto daquele que morreu para os salvar seria como um fogo consumidor para eles. Mas, amigos, se estivermos revestidos da justiça de Cristo, já pensaram um dia podemos estar na presença de Deus e podermos adorá-lo e servi-lo como nosso Pai misericordioso, sem sentir nenhuma apreensão, porque fomos vestidos de vestes à prova do fogo, fomos revestidos de vestes santas de Jesus Cristo. Podemos estar na sua presença, podemos viver com Deus para todo sempre, numa atmosfera de santidade e de pureza no céu. Alcançamos, esse é o propósito que Deus quer. Deus quer levar-nos para o seu reino. Deus quer que a festa do seu Filho tenha muita gente, seja por ti e por mim e por todos nós. Não desapontemos o nosso Pai Celestial, querendo nos apresentar sem a veste nupcial que Cristo proveu para nós. Aproveitemos-nos dessa veste maravilhosa e gloriosa, para podermos estar na sua presença e para que um dia possamos estar no céu. E então o nosso louvor será total e completo. Digno é o Cordeiro que foi morto e nos lavou no seu precioso sangue. Que esta seja a nossa experiência, meus queridos irmãos. Esta é a minha oração.
Amém. Amém.